Durante muito tempo, vem sendo debatida no Brasil a possibilidade de ampliação do BPC da LOAS. Quando enfim esse projeto foi aprovado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia dessa lei. Por que isso aconteceu? Essa ampliação, então, nunca vai poder acontecer no Brasil? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, de maneira bem simples e prática. Mas primeiro eu vou pedir para você deixar o gostei e também te convidar para se inscrever no canal para ficar por dentro de dicas e notícias a respeito de direitos sociais. Desde o ano de 1996, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei número 55, que teve origem no Senado. E a proposta desse projeto era aumentar o limite de renda para a pessoa poder receber o benefício de prestação continuada da LOAS, de 1/4 do salário mínimo por pessoa para meio salário mínimo por pessoa. Então, quer dizer, iria abranger muito mais pessoas com essa alteração. Bem, depois de décadas de trâmite, esse projeto enfim foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. No entanto, no dia 20 de dezembro de 2019, o presidente da República vetou esse projeto de lei. Ou seja, o presidente da República não autorizou a ampliação do BPC. Mas, como a Constituição dá a oportunidade do Congresso Nacional deliberar sobre o veto do presidente, esse veto do Jair Bolsonaro acabou sendo derrubado no dia 11 de março de 2020. Assim, foi promulgada a Lei 13.981, ampliando o acesso ao BPC para muito mais pessoas. Só que como o presidente sempre foi contrário a essa ampliação do BPC, ele entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para declarar que essa lei fosse inconstitucional e também já solicitando uma medida cautelar de suspensão da eficácia dessa lei. Ou seja, assim que o Supremo recebesse a ação, já dá uma medida cautelar para que essa lei não produzisse efeitos, para que mais benefícios não fossem concedidos de acordo com essa ampliação da lei. Agora nós vamos entender por que o presidente ataca esse projeto de lei. Segundo Bolsonaro, esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso Nacional sem medir os impactos financeiros e orçamentários que essa ampliação do BPC vai causar para o país. O presidente argumenta que o Congresso Nacional descumpriu um preceito fundamental, elementar, de direito de seguridade social, o qual prega que a majoração, extensão ou criação de um novo benefício ou serviço de seguridade social precisa ter a correspondente fonte de custeio. Ou seja, antes de mais nada, é preciso ter uma dotação orçamentária, é preciso ter dinheiro em caixa, uma gordura de receita para poder ser queimada nessa criação, majoração ou extensão de benefícios e serviços. Além do mais, o presidente também argumenta que esse projeto de lei descumpriu o teto dos gastos públicos, que foi criado pela Emenda Constitucional número 95 de 2016, que traz uma regra segundo a qual a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá estar acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. Então, o presidente argumenta que essa regra cria uma condição de existência, de validade de uma lei e que o Congresso não fez isso. Portanto, essa lei não segue os ritos da Constituição e, por consequência, torna-se inconstitucional, sem validade no mundo. O presidente também invoca artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal que vão no mesmo sentido, né? A criação de obrigações para os cofres públicos é necessário haver um estudo prévio para saber de onde vêm esses recursos e quais os impactos que eles vão causar a longo prazo. Então, o que o presidente quer dizer é que isso daí pode acontecer de valer aí cerca de 20 bilhões por ano ou mais e não existe uma fonte de custeio, não existe dinheiro para suportar a manutenção desses benefícios a longo prazo, visto que a ampliação do BPC é muito diferente
do auxílio emergencial, por exemplo, né? Porque o auxílio emergencial ele vai ter aí duração de 3 meses, né? Agora, o BPC já é um benefício que pode durar a vida inteira do indivíduo, décadas de investimento. Bom, então esses foram os argumentos pelo qual o presidente é contrário à ampliação do BPC. Agora vamos ver o que aconteceu no STF. O pedido caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes, que logo de início já argumentou que essa nova lei realmente não pode ser eficaz, não pode já produzir efeitos, enquanto, pelo menos, o Congresso Nacional não apresentar memórias de cálculo, balanços, estudos de impactos financeiros e orçamentários dessa medida de ampliação do BPC, além de apontar quais serão as origens dos recursos para sustentar a ampliação desse benefício e dar conta de permanecer pagando por essa ampliação durante os anos que vem pela frente. A decisão do ministro é bastante extensa, mas em resumo eu vou trazer os principais pontos aqui que ele acatou da argumentação do presidente, né? Que a lei descumpriu o princípio da prévia fonte de custeio dos benefícios e serviços da Seguridade Social, que a lei contraria o novo regime fiscal, especialmente por não apresentar as estimativas do impacto financeiro e orçamentário da ampliação do BPC, que a lei afrontou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e que a ampliação do BPC também contrariou o orçamento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela que apresenta o orçamento para o exercício financeiro. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um dos principais objetivos dela é garantir o equilíbrio, né, entre despesas e receitas do Estado. Finalizando a decisão do ministro, ele concluiu o raciocínio dele assim: por todo exposto, compreendo que o período emergencial não constitui motivo suficiente para afastar a exigência constitucional da correspondente fonte de custeio para ampliação do BPC, sobretudo por se tratar de propósito de majoração permanente de prestação continuada. E aí ele concedeu a medida cautelar solicitada pelo presidente e por isso mesmo que a ampliação do BPC foi suspensa. Agora é preciso aguardar o julgamento do plenário do STF, a reunião de todos os ministros, para saber se esse entendimento do ministro Gilmar Mendes vai prevalecer ou se a corte vai entender que é possível essa ampliação do BPC, que vai acabar auxiliando milhões de brasileiros em situação de necessidade. Havendo alguma dúvida sobre um ponto que eu não comentei aqui, por favor, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Eu agradeço a atenção, um abraço a todos.